Vamos acalmar nossos corações, elevando o pensamento até Deus, até Jesus, procurando sentir o ambiente nesse momento, esquecendo as coisas materiais, o mundo agitado lá fora. Que manhã especial, aqui estamos nós, todos reunidos. Fé, amor, boa vontade. Une nossos corações nesta manhã, manhã de palestra, a qual vamos ouvir lições grandiosas de elevação espiritual. Muitas lições vamos aprender, outras recordar. A intenção nossa é praticar, se possível, boa parte dela no nosso dia a dia. Agindo assim, estaremos evoluindo, cada vez mais unidos espiritualmente, crescendo sempre na essência e no amor de Jesus. E nesse momento, com nossos corações acalentados, cobertos de fé, de amor, aproveitando o silêncio de nossos corações para pensar, refletir e orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E assim seja. Com muito carinho, nosso irmão, nosso amigo Magatti, que vai proferir a palestra desta manhã. Bom dia a todos. Acho que dá para ver, né? Agradeço a Deus novamente a oportunidade da gente estar aqui nesse domingo de manhã, né? Para a gente estudar mais um pouquinho a doutrina espírita, para que a gente aprenda um pouco mais e a gente consiga evoluir, né? Então, pedir aos nossos benfeitores, os encarregados dos trabalhos do domingo de manhã, que nos acompanhe, nos oriente, e com o máximo de equilíbrio, que todos possamos aproveitar ao máximo o estudo de manhã, dessa manhã. O tema de hoje, acho que essa posição tá bom, né? O tema de hoje, eu escolhi o significado da paz. Nós estamos vivendo um momento no nosso planeta de muita guerra, né? Famílias, essa semana nós tivemos aí mortes. Oi? Essa semana nós tivemos mortes aqui na nossa cidade, né? Que agressividade que as pessoas estão, né? A paciência é muito curta, qualquer coisa é motivo para o estupim, né? Se a gente sair agredindo as pessoas, né? Então vamos falar sobre a paz interior. Isso, vou ficar aqui. Embora não disponhamos de dados estatísticos sobre a palavra paz, não tem um estudo estatístico, né? Mas a gente imagina que hoje a palavra paz é a palavra mais... A gente imagina hoje que a palavra paz é a palavra mais falada, mais pensada, em função do momento que nós estamos vivenciando, né? Ao que parece, não há quem não deseje paz. Lógico, tem aquelas pessoas que não estão procurando a paz, pelo contrário, estão procurando a guerra, né? A discórdia. Mas a grande maioria das pessoas que habitam o nosso planeta, elas estão procurando a paz. Paz na família, paz para trabalhar e progredir, paz para refletir, paz para poder tomar as melhores decisões sobre questões simples ou complexas, paz entre as nações, né? Paz para desfrutar realmente de momentos de tranquilidade. A paz íntima ou interior. Então,
o mais importante é nós iniciarmos pela paz interior, mas a gente vai estudar isso durante o estudo da manhã de hoje. Existe no continente enorme pessoas trabalhando silenciosamente, sem alarde, para obter a paz possível na Terra, né, no planeta de provas e expiações. Por mais que a gente assista nos noticiários, muita guerra, a gente vê as discórdias, tem muita gente trabalhando pela paz, graças a Deus. A gente pensa que não. Olha, eu sempre dou exemplo. Hoje de manhã, nós não saímos da nossa casa, estamos aqui para estudar um pouquinho. Nós estamos auxiliando na paz do planeta. Nesse momento, existe uma luz aqui, irradiando. Essa luz aqui, ela está atingindo. A gente não tem noção do espaço que essa luz, dessa energia boa, está ajudando no planeta, né? Então, nós também estamos contribuindo com a paz com essa nossa atitude, né? Depois, mais para frente, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso. Em uma passagem do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, Jesus afirma: deixai-vos a paz, dou-vos a minha paz, não vou-la dou como o mundo a dá. Vou ler novamente. Deixo-vos a paz, é Jesus falando, afirmando. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não vou-la dou como o mundo dá. Então, o que Jesus está falando aqui? Que a paz dele é uma e a paz do mundo é outra. No dicionário, a palavra paz, ela tem o significado de ausência de guerra, descanso, silêncio. Vamos falar da paz do mundo. Num presídio, depois de um certo horário, todos os presos se recolhem, né? E fica um silêncio naquele presídio. Aparentemente, aquele silêncio dá a impressão que existe uma paz, uma harmonia, um equilíbrio lá, não dá essa impressão? Agora você acha como estão os corações, as energias desses presidiários. Então é uma paz aparente. A paz do mundo é sempre uma paz aparente. Então a gente olhando o presídio, você fala, nossa, está todo mundo dormindo. Às vezes estão se matando lá, estão se organizando para poder roubar em algum outro lugar quando saírem dali. E muito ódio, muita raiva, muita vingança no coração. Um outro exemplo também é pessoas que estão imobilizadas. De repente, você vê uma esposa, né, uma moça, quietinha no cantinho, em silêncio, imobilizada, né? E aparentemente em descanso. Vai saber por que ela está daquele jeito. De repente, o marido dela falou assim, na hora que ela saiu de casa: ai de você de conversar com alguém. Ai de você fazer tal ato. Então, a gente vendo aquela esposa, aquela mulher quietinha, em descanso, é uma paz aparente, porque o coraçãozinho dela está ali borbulhando. De repente, ela está com muita raiva do marido, até planejando uma vingança, alguma coisa do tipo. Então, mais uma vez, eu repito, a paz do mundo é sempre uma paz aparente, não é uma paz verdadeira, né? Então, assim, a paz na concepção mundana, muitas vezes, envolve questões de opressão, que é o que eu acabei de citar, da esposa, preguiça e conivência. Então, a preguiça, às vezes, a pessoa está ali quietinha, mas é por pura preguiça mesmo, de levantar e fazer alguma coisa. E a conivência é você estar conivente com alguém naquela atitude, né? Então, você fala, a pessoa opta por ficar quieta. A paz é um caminho que deve ser trilhado cotidianamente. Para nós evoluirmos, não existe milagre, não cai nada do céu. Para nós evoluirmos, exige treino, dedicação, através do estudo e do esforço. Então, para a gente evoluir, não é assim, Senhor, me transforme numa pessoa melhor. Não, não é assim. A gente até pede, pedi e obtereis. Mas
a gente tem que se esforçar, é um treino, é um exercício, né? Podemos afirmar que a paz de Cristo constitui a vivência de seus ensinamentos. Então, eu falei até agora da paz do mundo, agora nós vamos falar da paz de Cristo. Porque o que Cristo falou lá em João? Não vou-la dou como o mundo dá. Então, a paz de Cristo ela é diferente da paz do mundo. Esse ensinamento encontra-se explícitos nas palavras e exemplos de Jesus. Quer dizer, aonde eu encontro os ensinamentos de Jesus? Basicamente no Novo Testamento. Lá estão. Lá tem as palavras de Jesus e tem a exemplificação. Jesus, ele não ficou apenas nos ensinamentos verbais, ele praticou. Então ali a gente se baseando em todo o ensinamento de Jesus, a gente vai começar a exercitar para adquirir a paz espiritual, a paz de Jesus. Essa paz somente pode ser desfrutada por quem ama o progresso e trabalha efetivamente no bem. Então, para nós termos a paz de fato, nós temos que amar, né? Somente quem ama, e o progresso trabalha efetivamente no bem. Então, a partir do momento que nós exercitarmos o amor e começarmos a trabalhar no bem, a paz interior, ela começa a chegar. Porque quando eu faço opção pelo bem, e eu começo a trabalhar no bem, naturalmente eu vou me sentindo mais leve, mais tranquilo. Não é um presente, mas uma conquista, que eu falei, não cai do céu, não é de graça que vem, né? Apenas se pacifica quem procura desenvolver seus talentos pelo estudo e trabalho constantes e utiliza suas habilidades na criação de um mundo melhor. Então, para nós sermos pacificados, para nós pacificarmos, há necessidade do estudo. Porque é através do estudo que nós aprendemos. Estudo de uma forma geral, tá? Não só o estudo da doutrina espírita. A gente pode estudar as ciências, né? História, filosofia e a doutrina espírita. O que nós estamos fazendo agora de manhã é estudo. Nós estamos aqui estudando. Eu vou estudando, eu vou aprendendo e eu vou começando a exercitar para o trabalho do bem. Então, aí eu vou pegar minhas habilidades, cada um de nós temos uma habilidade. Falar aqui na frente não é fácil, mas é uma habilidade que a gente tem. Ah, eu não consigo falar lá na frente, mas eu consigo varrer a casa espírita. É uma habilidade. Você está trabalhando para o bem. A paz de Cristo está à disposição de todos. Isso aqui eu achei muito interessante. O que é a paz de Cristo? É a paz espiritual. É a paz do meu eu interior, né? E ela está à disposição de todos. Não tem escolhidos. Basta nós seguirmos as leis de Deus. Basta nós seguirmos os ensinamentos que Jesus nos deu, que nos orientou. A partir do momento que eu tento, tem um livro que chama Imitação de Cristo. A partir do momento que eu comece, vamos dizer assim, a imitar Cristo, que é difícil, viu, gente? Nesse planeta de provas e expiações, é difícil. Por isso que eu sempre escrevo paz possível, porque nesse planeta, a gente, como é um planeta ainda de provas e expiações, tudo é possível, a gente não consegue ter felicidade plena, paz plena. É a possível, aquela que a gente consiga conquistar, né? Porém, somente a desfruta quem pratica a lei de justiça, amor e caridade, estabelecida por Deus para a harmonia da criação. Quer dizer, quem pratica a lei da justiça, o amor e a caridade, a harmonia da criação é a harmonia do planeta, porque nós somos a criatura, né? Nós somos a criação de Deus. Como eu gosto, nas palestras que eu faço, falar é fácil, né? Então, eu sempre brinco. Dá a receita do bolo, né? Então, eu procurei a receita do bolo. Lógico, uma parte, né, do que a gente pode
fazer para adquirir a paz? Emmanuel, como foi lido na mensagem, Emmanuel é o mentor, né? O guia espiritual de Chico Xavier. Emmanuel, ele criou uma cartilha, vamos dizer assim, e ele colocou 3, metaforicamente falando, ele colocou 3 disciplinas para a gente estudar, aprender e exercitar. Contentamento, reforma íntima e paciência. O que é o contentamento? Contentamento é a gratidão. Nós precisamos ser mais gratos. Se nós formos gratos com tudo aquilo que acontece de bom e de ruim, a gente não tem como reclamar, se revoltar, ser invejoso. Ué, eu sou grato por tudo que eu tenho. Meu orgulho, minha vaidade, eu me torno uma pessoa mais simples. O que acontece com essas guerras entre os países? Eles não são gratos, eles não querem só o espaço territorial que eles têm. Não, eles querem mais. Eles querem o espaço territorial que é do outro. O que é isso? É falta de gratidão. Se todos os países, os governantes fossem gratos, ninguém estaria tentando pegar um pedaço de terra que não é seu, né? Então essas guerras não teriam. Está vendo a construção da paz? E para nós, que o mais importante é o nosso eu interior. Se eu for grato com tudo que eu tenho, né? Como eu disse, as mazelas e as coisas boas, eu não vou ter inveja, eu não vou ter necessidade de ficar brigando com o outro, maltratando o outro. E eu grato, naturalmente, a gente vai pacificando. Quando a gente é grato, o nosso organismo produz uma substância química que chama ocitocina. A ocitocina, as mulheres aqui, quando vocês estão no momento do parto, a ocitocina ela ajuda a dar dor do parto. Ele é considerado o hormônio do amor. Quando nós somos gratos, o nosso organismo ele produz ocitocina. Então, para vocês verem, a coisa vai mais longe. Ele vai para o nosso corpo físico. Então, todos os nossos atos... Não lembro quem assistiu a palestra que eu falei sobre aquele cientista que fez lá no Japão aquela pesquisa com a água, né, que colocava nas lâminas. Quer dizer, uma gotícula de água, dependendo do pensamento, do movimento que você leva para aquela água, ela se transforma, né? Então, dependendo dos nossos pensamentos, nós produzimos substâncias químicas que podem nos adoecer. Nós, às vezes, ficamos doentes pelo nosso próprio pensamento. Só que também tem uma notícia boa. Nós também podemos ser curados pelo nosso pensamento. Do jeito que o pensamento nosso traz a doença, o nosso pensamento também traz a cura. A importância do nosso pensamento. Então, a gratidão, ela é muito importante. Então, uma das disciplinas, né, uma das matérias de Emmanuel é o contentamento. A reforma íntima. A reforma íntima, o que é? É a reforma, só que íntima. Você vai reformar uma casa, você chama um engenheiro, um arquiteto lá, mostra a casa, aí você fala assim, olha, eu gostaria disso, daquilo, o arquiteto vai montar um projeto e vai falar, tá bom para você assim. A reforma íntima é a mesma coisa. Só que para mim conhecer os cômodos internos da minha alma, eu preciso do autoconhecimento. Então, por isso da importância do autoconhecimento na nossa vida. Ah, eu sinto muita raiva daquela pessoa, mas por que eu sinto muita raiva daquela pessoa? Sou eu que estou mal resolvido ou é aquela pessoa que realmente ela é muito chata, né? Então, assim, para a gente adquirir a paz, é muito importante o autoconhecimento para que nós possamos fazermos a reforma íntima. A partir do momento que a gente começa esse movimento, naturalmente a gente vai adquirindo paz, porque a gente vai começando a entender, olha, eu tenho muito raiva daquela pessoa, mas não é que a pessoa é tão assim. Sou eu que sou intolerante, sou eu que não tenho paciência. Então eu vou exercitar para que eu consiga ir me modificando para ir adquirindo a paz
interior. E por fim, a paciência. Então, o Chico, né, o Emmanuel, o guia de Chico, ele fala que nós temos que ter paciência. Gente, olha que interessante que Emmanuel fala, como a gente tem às vezes uma visão diferente da paciência. Ó, ter paciência. Então será resistir aos impulsos inferiores que nos cercam na estrada evolutiva, conduzindo todo o bem que nos seja possível aos seres e coisas que se achem diante de nós, como a representação desses mesmos impulsos. Então, ter paciência não é a pessoa ficar falando, e eu lá assim, quietinho. Emmanuel, ele fala, ter paciência é resistir aos impulsos inferiores. Então, quando vem aquele impulso de agressividade, através do autoconhecimento que eu estou fazendo, da reforma íntima, eu respiro fundo, eu falo, olha, deixa eu sentir, ver o que é isso, né? Esse impulso agressivo. Então, a paciência, ela começa com a paciência para conosco mesmo. Então, para eu ter paciência para com o meu próximo, eu tenho que ser paciente para comigo, porque eu também sou cheio de defeitos. Todos nós ainda estamos num estágio evolutivo que nós temos muita coisa boa, mas ainda a gente está se arrastando, né? Então, ter paciência é a gente resistir a esses impulsos inferiores, que na estrada evolutiva, que é no nosso caminho, né? Na nossa reencarnação. Aí ele vai, eu resistindo, eu vou sendo conduzido para o bem. Logo, que é o final, tá? Logo, caros amigos, foquemos os nossos esforços para a construção da paz no mundo, tendo por ponto de partida nós mesmos, dedicando-nos à aprendizagem dessas 3 lições do curso da paz, mencionada acima: contentamento, reforma íntima e paciência. Então, você viu o que Emmanuel nos alerta aqui, né? Que tem que ser partido de nós mesmos. Para que aconteça paz no planeta, cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Conforme eu vou evoluindo e vou tendo paz, ao meu redor, as pessoas também, que a evolução funciona assim, tá? Conforme eu vou evoluindo, eu vou ajudando todos que estão ao meu redor a evoluir. Cada um ao meu redor vai evoluindo, vai ajudando. A hora que a gente vê o planeta está evoluindo, o planeta tem paz. Está vendo da importância do meu self, meu eu interior? Então, a reflexão da manhã de hoje, do significado da paz, é começarmos por nós mesmos. E olha o maior ensinamento de Jesus. Toda palestra eu falo. Cadê a Silvana? Toda palestra eu falo, Silvana. Amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo quando a ti mesmo. Se eu começar, mesmo que vagarosamente, mas mais uma vez eu repito, nós estamos num planeta de provas e expiações. É difícil, mas o que vale é o nosso esforço. Se eu conseguir um pouquinho dessa lei maior, amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo, eu estarei ajudando a paz do planeta. Começando a minha paz interior, a paz no meu lar, a paz na minha comunidade, e aí a coisa vai ampliando, tá bom? Que Deus nos abençoe, espero ter conseguido transmitir a mensagem da manhã para vocês, tá bom? Então vamos fazer a prece. Vamos todos elevar o nosso pensamento em Jesus. Pai, estamos mais uma vez nessa manhã, estudando mais um pouco dessa doutrina maravilhosa, que é uma doutrina esclarecedora, que nos liberta. E nós sabemos que o estudo é muito importante, mesmo não sendo aquele estudo sistemático numa casa espírita, mas o pouco que nós estudamos numa palestra, num livro que lemos em casa.
Agradecemos aos benfeitores que nos auxiliaram nessa manhã, que nos intuíram, a todos os irmãos que saíram de suas casas e que estão para aprender um pouco mais sobre esse ensinamento de Jesus. E tudo aquilo que aprendemos na manhã de hoje, Pai, possamos, ao sair desta casa, colocarmos em prática para nos tornarmos pessoas melhores e ajudando a pacificar o nosso planeta. Que Deus abençoe a todos, que assim seja.